Abra sua Bíblia no livro de Amós, capítulo 4, versículo 12. Por isso ainda o castigarei, ó Israel. E por que farei isso com vocês? Prepare-se para encontrar-se com o seu Deus, ó Israel. Meus irmãos, eu poderia nessa noite falar de muitos outros temas, mas Deus tem colocado no meu coração, durante esses últimos meses, uma responsabilidade com a igreja para falar sobre a volta de Cristo. É um tema que pouco é falado nos púlpitos das igrejas. É um tema que praticamente está esquecido. O encontro do homem com o Senhor. O profeta Amós, no capítulo 4 do seu livro, ele diz: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Segundo, ele mesmo diz em Amós 7,14, ele era um vaqueiro, um cultivador de figos, e o seu nome Amós significava carregador de fardos. Amós não foi educado para ser profeta, ou como ele disse em Amós capítulo 7, versículo 14 e versículo 15, Amós respondeu a Amazias: eu não sou profeta, nem pertenço a nenhum grupo de profetas, apenas cuido do gado e faço colheitas de figos silvestres. Mas o Senhor me tirou do serviço, junto ao rebanho, e me disse: vá, profetize a Israel e o meu povo. Deus chama Amós para profetizar num momento muito sério, denunciando a injustiça, denunciando a corrupção, a opressão que reinava em Israel, que não é difícil de pensar isso do que nós estamos passando nesses dias. O povo não era sincero na prática da adoração ao Senhor. O povo era injusto, era desonesto. E o profeta Amós, ele apela, dizendo: arrependam-se, prepare-se para encontrar com o Senhor teu Deus. Por meio de várias visões, Deus revela para Amós. Deus estava dizendo a ele que castigaria o povo, mas não destruiria. E em tempos futuros, Deus continua falando à nação de Israel. Esta palavra, prepara-te, ó Israel, eu poderia mudar o nome aqui e colocar: prepara-te, Arthur, para encontrares com o Senhor teu Deus. Prepare Pedro para encontrar com o Senhor teu Deus. Prepare irmão João para encontrar com o Senhor teu Deus. Esse encontro, vamos ver um pouco do contexto desse momento. Nós precisamos entender
Por que Deus mandou esta palavra? Nessa época, Israel desfrutava de uma prosperidade política, de uma prosperidade econômica, de uma prosperidade cultural, e podia orgulhar-se dos grandes sucessos que Deus estava fazendo nesta nação. Porém, do ponto de vista espiritual, Israel estava vivendo em uma grande decadência. E Amós foi enviado a pregar no centro da corrupção, no Reino do Norte, uma cidade chamada Betel. O reino de Jeroboão havia construído altares para adoração ali em Betel, colocou imagens de ídolos como de bezerros, montou seu próprio sacerdote, ou sacerdócio, fez novos dias de feriado. Assim, o que antes tinha sido um lugar de encontro com Deus, agora estava sendo profanado. Abraão e Jacó, neste lugar, tiveram um encontro com Deus que marcou a sua vida. Agora, era um lugar de idolatria, era um lugar de prestar cultos a imagens. Por esta razão, Deus chama Amós para ir pregar contra a corrupção de Israel e contra Betel e os tipos de adoração que estava acontecendo naquele lugar. O capítulo 4, ele começa com uma mensagem bem irônica, falando das falsas religiões que estavam sendo praticadas ali em Betel, das falsas práticas que estavam acontecendo em Betel. Em Amós 4, versículo 4 e versículo 5, ele diz: vão a Betel e ponham-se a pecar, vão a Gigal e pequem ainda mais. Cada manhã ofereçam os seus sacrifícios, e no terceiro dia os seus dízimos. Queimem pão fermentado como oferta de gratidão, e proclamem em toda parte as suas ofertas voluntárias. Anuncia nas israelitas, pois é isso que vocês gostam de fazer, declara o soberano Senhor. Aparentemente, os israelitas eram muito religiosos, faziam ofertas de sacrifício, levavam dízimos, faziam festa, e tudo não por adoração a Deus, mas por religiosidade, por compromisso apenas retórico, apenas um compromisso religioso. Deixa-me te dizer uma grande verdade. Assim como os israelitas, podemos ser religiosos, podemos fazer inúmeras atividades na igreja, podemos cantar no louvor, podemos participar dos homens, das mulheres, podemos até ser líder de departamento, mas se a nossa vida não estiver no altar, nada disso tem proveito algum. Se as nossas intenções não corresponderem com os atos de culto e com a adoração a Deus, tudo isso é feito em vão. O que Deus quer de nós não é tanto o nosso ativismo na sua obra,
Mas o que Deus quer de cada um de nós é coração sincero. O que Deus quer de nós é que nós não sejamos religiosos para parecer para os outros que nós somos religiosos. O que Deus quer de nós é que o nosso coração seja sincero diante do altar do Senhor. Que nós possamos comparecer diante do altar do Senhor, dizendo: eu quero mais de Ti. O capítulo 4 fala também de todo o esforço que Deus fez para que aquele povo tivesse um encontro com eles. Mais de 5 vezes no capítulo 4, no capítulo 6, 8, 9, 10 e 11, Deus usa a mesma frase. Contudo, não vos convertestes a mim. Apesar de tudo que eu tenho feito, vocês não se converteram a mim. Da mesma forma, nos dias atuais, quando estamos nos afastando da vontade de Deus, Ele faz de tudo para nós consertarmos a nossa vida. Ele faz de tudo para termos livramentos. Ele faz de tudo para que nós possamos experimentar uma comunhão com Ele extraordinária. Deus tem feito tudo para chamar a nossa atenção. Deus está usando a pregação, Deus está usando o ensino, Deus está usando o louvor, Deus está usando os testemunhos, para que eu e você possamos voltar os nossos olhos para o céu e vivermos uma vida não de aparência, mas uma vida de intimidade com Deus. O texto diz: prepara-te, ó Israel, prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Mas você pode me perguntar: pastor, por que eu preciso me preparar para esse encontro com o Senhor? Nós temos aqui 2 fases. Primeira fase, o encontro. Todos nós, grandes, pequenos, ricos, pobres, sábios, ignorantes, crentes, descrentes, um dia, todos nós iremos comparecer diante do Senhor. Primeiro é o encontro. Segundo é o preparo. E aí eu quero te perguntar: você está preparado para encontrar com o Senhor teu Deus? Para quase tudo na vida, nós precisamos de preparar. Você se prepara para casar, você se prepara para comprar sua casa, você se prepara para comprar um carro, você se prepara para fazer uma viagem, se prepara para o mercado de trabalho, se prepara para fazer provas, se prepara para ir a uma festa, ir a um casamento. Você se preparou para vir aqui à igreja hoje? Tomou banho, arrumou o cabelo, botou uma roupa bonita, passou um perfume, pelo menos eu espero, e veio para a casa do Senhor. Se nós temos que nos preparar para tudo nesta vida, precisamos nos preparar para um encontro com o Senhor Deus. Ele será definitivo nas nossas vidas, porque nós vamos estar diante do Deus Criador, do Deus que fez os céus e a terra. Querido,
o texto dessa noite nos manda preparar para o encontro com o nosso Deus. O texto está dizendo: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Segundo, por que eu preciso que o encontro com o Senhor Deus eu esteja preparado? Porque esse encontro vai acontecer. Esse encontro ninguém pode se abster dele. Algumas coisas pelas quais nós nos preparamos, esperamos que aconteça e na hora H não acontece. Deixa eu lembrar de uma. Quando teve a Copa no Brasil, o Brasil pensou que ia ser campeão e tomou de 7-1. Muitos se preparam para o vestibular, para fazer um curso, estuda para fazer o vestibular para engenharia civil, para medicina, para mecatrônica, e depois não acontece nada do que ele esperava. Quantas coisas nós nos preparamos e acontece completamente diferente de tudo. Mas eu tenho uma coisa para te dizer: o encontro com o Senhor não é algo facultativo, que você vai se quiser. Não é algo que eu posso dizer, eu vou se eu quiser. Todos nós temos que comparecer diante do Senhor, é obrigatório. Jesus não deixou dúvida, nem mesmo deixou transparecer qualquer possibilidade de não ter esse encontro. O apóstolo Pedro diz em Apocalipse, capítulo 20, 22, versículo 20, 22, 20. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: sim, venho em breve. Eu venho em breve. Não tarda o Senhor em sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, o nosso Deus é longânimo para conosco. Virá, Pedro está dizendo, ele virá como ladrão. O dia do Senhor ninguém vai estar esperando. Vai ser a qualquer instante, pode ser daqui a pouco. Eu sei que esse tema caiu no esquecimento de muita gente. E muitos pensam que Deus já se esqueceu dele. E muitas mentiras ditas várias vezes dá-nos a impressão que é verdade. Mas eu quero te dizer, o que Deus está clamando é: prepara-te para encontrar com o Senhor. Pois o dia do Senhor é um dia que ninguém pode evitar. Quer eu queira, quer não queira, quer eu acredite, quer não acredite, esse dia acontecerá. E o Senhor proclama em sua palavra, dizendo: prepara-te, prepara-te não somente para o culto, mas para encontrar com o Senhor teu Deus. Porque esse encontro com o Senhor não poupará ninguém, ninguém ficará fora. Eu e você iremos nos encontrar com o Senhor. O encontro com o Senhor, ele é universal, todos hão de comparecer. Algo que será patente, que afetará todos nós, todas as línguas, todas as nações estarão diante do Senhor. A Bíblia diz em Mateus 24, versículo 30, olha o que diz 24, 30 de Mateus: então aparecerá no céu sinal do Filho do Homem,
e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, diz: eis que ele vem entre as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que já se foram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. O encontro com o Senhor vai acontecer aqui no Brasil, na África, na Europa, nos Estados Unidos, em Nova Zelândia, na Áustria, na Argentina, na Albânia, no Polo Sul, no Polo Norte. As riquezas, os tesouros deste mundo não podem livrar ninguém desse encontro com o Senhor. O tráfico de influência não vai poder tirar ninguém desse encontro. As artimanhas, os lobbies, as armações, ninguém vai conseguir evitar encontrar com o Senhor. A incredulidade não poderá livrar ninguém nesse dia, crendo nele ou não. Seguramente vai acontecer. Ninguém, absolutamente ninguém, conseguirá fugir do encontro com o Senhor. Em Romanos capítulo 14, versículo 10, olha o que diz Romanos 14, 10. Portanto, porque você julga o seu irmão, e porque você despreza, pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Todos, sem distinção alguma. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 31. Ele vai dizer: pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou. Ele deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Todos alcançarão, todos serão alcançados pelo juízo do Senhor. Fracos, poderosos, ricos, pobres, pequenos, grandes, nobres, plebeus, cultos, incultos, todos nós ouviremos da boca do Senhor a sentença de cada um de nós. Se nós prestarmos muito atenção, você verá em volta o encontro com o Senhor Jesus. Terá fases distintas. O Senhor virá até as nuvens e a igreja será arrebatada. O Senhor tomará para si aqueles que são seus. A vinda de Jesus é chamada de arrebatamento da igreja. E a segunda fase é chamada a vinda gloriosa. A manifestação visível do Senhor, o dia do Senhor. No arrebatamento da igreja, Jesus não pisará na terra. A igreja subirá para encontrar com Ele nos ares. O mundo apenas perceberá que sumiu algumas pessoas. Eu estava lendo, pastor Paulo, pastor Roberto, pastor Renato, que nos Estados Unidos, todas as companhias aéreas, eles têm um cuidado de colocar um piloto evangélico e outro não. Porque se um for arrebatado, o outro fica. Isso parece uma brincadeira, mas não é. Eles têm esse cuidado. Meu querido, a volta de Jesus é para os crentes e é para os não crentes.
eles ficarão em pé diante do trono do Senhor, diante do trono de Jesus Cristo, em seu corpo ressurreto, e ouvirão a proclamação do destino de cada um. Na verdade, existe já no presente um sentido no qual pessoas são julgadas na nossa vida presente. Está em João capítulo 3, versículo 18. João 3,18. Quem nele crer não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho do unigênito de Deus. Mas a Bíblia também ensina que haverá um julgamento final no fim da história. Haverá 2 julgamentos: o tribunal de Cristo, e haverá o julgamento do juízo final. O tribunal de Cristo será um tribunal onde a igreja irá comparecer, cada crente receberá o galardão conforme o que ele fez na terra. Ele vai receber o seu galardão. Cristo julgará a sua igreja. O tribunal de Cristo não será o juízo final, o grande trono branco, mas será para julgar pecados, pois será para os salvos. Não vai julgar pecado, porque nós já estamos salvos. Não será para condenar, será apenas para dar o galardão de cada um. Em Romanos capítulo 8, versículo 1, tem um versículo que todos vocês conhecem de cor. Diz: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Meu irmão, salvação nos é dada através de Jesus Cristo no Calvário, para todo aquele que nele crer. O galardão será uma recompensa pelo trabalho executado por cada um de nós. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, 2 Coríntios 5:10 diz assim: pois todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer boas, quer más. O grande trono branco. As Escrituras se referem a este terrível e grande dia do juízo final como o grande trono branco. O trono branco é a representação da grande e infinito poder de Deus, que Ele vai julgar com justiça implacável a humanidade. Esse julgamento foi determinado pelo Senhor. Está em Atos 17:10, onde Jesus Cristo será o grande juiz. Logo que anoiteceu, os irmãos ouviram Paulo e Silas à beira. Não é esse versículo, eu devo ter errado. Em Atos 17:31 diz: Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que Ele destinou e creditou, ressuscitando dentre os mortos. Em Apocalipse 20:12 diz que o julgamento do trono branco será, escute, individual. Por isso que não tem filho de crente, não é crentinho. Cada um tem que aceitar Jesus. Cada um de nós vai comparecer. Tem lugares que nós vamos em família, e quando um recebe um benefício, todos recebem. No tribunal de Deus será individual. Apocalipse diz que será para os ímpios
e pecadores. Apocalipse diz que serão julgados segundo as suas obras. Meu irmão, cada um de nós precisamos estar preparados para comparecer diante do tribunal de Cristo. Cada um de nós precisamos ter a certeza do que nós vamos ouvir diante do tribunal do Senhor. Vinde benditos do meu Pai, ou eu não vos conheço. Precisamos nos preparar enquanto é tempo. E a palavra diz: prepare-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. O encontro com o Senhor está muito mais perto do que você imagina. Apocalipse 22, 20, ele diz: eu venho sem demora, eu estou vindo sem demora. O apóstolo Pedro diz: não tarda o Senhor em sua promessa, como alguns julgam que vai demorar. Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum se perca, senão que todos se cheguem ao arrependimento. Os dias que nós estamos vivendo são dias tão sérios, que eu estava conversando com um grupo de pastores essa semana, e eu falei: será que Sodoma e Gomorra tinha tanto pecado como nós estamos tendo hoje? Olha o que diz Mateus 24, versículo 37, 38 e 39. Quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Pois como nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, casavam-se, davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. As pessoas estão continuando com suas vidas, tomando suas decisões, sem se aperceber a seriedade do que está para acontecer. Se você começar a analisar, todos os fatos bíblicos estão se cumprindo um a um. O tempo está se abreviando. Nós estamos vivendo os últimos momentos da história. Cada um de nós precisamos crer nesta verdade. Breve a porta da oportunidade vai se fechar. É hora de cada um de nós corrermos para Deus e colocar a nossa vida no altar e dizer: não posso viver sem o Senhor, não posso viver longe do Senhor. Em Isaías 55, 6 diz: buscai o Senhor. Olha aí. Enquanto se pode o quê? Achar. Clamem por Ele enquanto está perto. O Senhor Jesus, Ele diz algo em Lucas capítulo 13, versículo 24 até o 28. E eu queria que cada irmão agora observasse esse texto, por favor. Esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu digo a vocês que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora batendo e pedindo: Senhor, abre-nos a porta. E ele, porém, responderá: não os conheço e nem sei de onde vocês são. Então vocês dirão: comemos, bebemos contigo, ensinaste nas nossas ruas. Ele, porém, responderá: não os conheço, não sei de onde vocês são. Afastem de mim todos vocês que praticam a injustiça.
e ali haverá choro, ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês excluídos, sem entrar no reino de Deus. Nós temos visto tantos escândalos, tanta gente usando o nome de pastor, tanta gente usando o nome de igreja, fundando denominações, fundando grupos religiosos. E o Senhor vai dizer: eu não conheço vocês, porque a sua vida não condiz com o que é reino. Deixa eu te dizer uma coisa, não existe conversão sem mudança de vida. Não existe conversão sem deixar o pecado. Não existe vida com Deus se continuar aliançado com o mundo. Nos dias atuais em que vivemos, há uma porta de oportunidade diante de nós. Jesus disse: se alguém entrar por mim, será salvo. Isso significa que nós estamos no tempo da graça, e a porta ainda está aberta. Isso significa que Jesus não discrimina ninguém, e Ele está dizendo: vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, todos vocês que não aguentam mais caminhar debaixo do jugo do pecado. Se você tem uma vida desconcertada, fora dos padrões de Deus, fora dos padrões da palavra de Deus, escuta, agora é hora de consertar, de colocar a vida no prumo, de andar com Deus. Por isso Ele está dizendo: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Tem muita gente que a gente prega, e eles dizem: hoje não, mais na frente. Deixa eu lhe dar uma resposta. Em Mateus 24, 27, olha o que diz esse texto: porque como relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. O relâmpago não consulta ninguém. De repente ele surge no céu, quando menos nós esperamos. De uma hora para outra, rasga o céu de um lado ao outro. E ninguém prevê a hora de um relâmpago. O relâmpago é sempre repentino. Todos os centros meteorológicos tentam prever a hora exata do relâmpago, e eles não conseguem. E o Senhor Jesus falou sobre diversos sinais que estariam acontecendo antes da volta de Cristo. E eu queria que você abrisse o seu ouvido para você comprovar alguns sinais. Haverão falsos cristos, haverão falsos profetas, haverão falsos operadores de sinais e maravilhas, guerras, rumores de guerras, fome, peste, terremoto, agonia, esfriamento espiritual, desânimo, sinais potentosos no céu. E nós temos visto exatamente o que está acontecendo. Alguns anos atrás, veio um tsunami e matou 300 mil pessoas na Ásia. Terremoto no Haiti. Outro terremoto no Chile, que matou tantas pessoas. Outro terremoto no Japão, que destruiu tantas coisas. Fomes, vírus, enfermidades, guerras. Será que tudo isso é coincidência?
A Bíblia já tinha previsto isso há mais de 2000 anos atrás, dizendo quando estas coisas começarem a acontecer, a vinda do Filho do Homem está próxima. Meu irmão, está na hora de acordar. Chega de esfriamento. Chega de desânimo. A minha intenção nessa noite não é amedrontar ninguém, mas a minha intenção, e creio que do Espírito Santo também, é alertar cada um dos irmãos, porque eu não gostaria de vê-los perdidos. Em Mateus, capítulo 24, versículo 43 e 44, diz assim: contudo, entendam isso. Se o dono da casa soubesse a que hora da noite viria o ladrão, ele vigiaria e não permitiria que a sua casa fosse roubada. Por isso, estejam também preparados, pois não sabem a hora quando o Filho do Homem virá. O encontro com o Senhor acontecerá repentinamente. Meu irmão, diante de Deus, você está preparado? Há muita coisa que está acontecendo no mundo hoje. Nós estamos indo para o mundo achando que tudo é comum. Não tem nada a ver, isso não importa. E enquanto isso acontece, as pessoas estão com o coração frios. As pessoas deixam a comunhão com o Senhor. O encontro com o Senhor punirá aqueles que não estiverem preparados. Em Sofonias, capítulo 1, versículo 14. O grande dia do Senhor está próximo. Está próximo e logo vem, ouçam. O dia do Senhor será amargo. Nele até os guerreiros gritarão. A imagem do encontro com o Senhor para Sofonias é dia de amargura. Será um dia de indignação, de angústia, de alvoroço, de desolação. Desolação para aqueles que não vão poder encontrar com o Senhor. Daqueles que estão perdidos, daqueles que não se prepararam. O profeta Sofonias, ele diz: aquele dia será um dia de escuridade, será um dia de nuvens densas, será um dia carregado. Sofonias ainda diz: trará angústia aos homens, eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o sangue deles se derramará como pó, e a sua carne será tirada como esterco. Diz a Bíblia que o Senhor vai assentar-se no seu trono para separar os homens uns dos outros. Diz a Bíblia em Apocalipse que ele julgará um por um, segundo as suas obras. Diz a Bíblia que aquele que não tiver seu nome escrito no livro da vida serão banidos da presença do Senhor. Não existe jeitinho. Se você se lembra de Noé, a arca foi fechada por fora. Quando o povo bateu, Noé não tinha como abrir, porque Deus fechou a porta. Da mesma forma vai acontecer. Eles serão lançados fora. E a Bíblia diz: serão lançados no lago de fogo e enxofre, onde já se encontra o diabo, a antiga serpente, a besta e seus adoradores.
e aqui, algo que todos nós precisamos ouvir: e os falsos profetas. O que eu tenho visto de engano. Essa semana mandaram para mim um vídeo de um pastor que pegou a mão da pessoa e começou a ler. Isso não é Deus. Mas é um pastor famoso, tira foto com jogadores de futebol. Está enganando muita gente. Tem tanta coisa acontecendo no mundo de hoje que nós precisamos saber que todos eles vão chegar diante de Deus e dizer: em teu nome eu preguei, em teu nome eu fiz milagre, em teu nome eu fiz isso. E Deus vai dizer para eles: a vida que você vivia não era compatível a quem vem para o reino. Você não lavou as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, os seus pecados não foram purificados, a sua vida não condiz com o cidadão do céu. E a Bíblia diz: prepara-te para encontrares com o Senhor teu Deus. Quem estiver despreparado vai ter um grande dia de agonia. E eu quero, nesta noite, encerrar dizendo algo para você. Se essa mensagem fosse uma mensagem evangelística, para as pessoas que não têm Jesus, eu diria que o preparo era só aceitar Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele não diz: eu sou uma alternativa. Ele diz: eu sou o único caminho, a verdade e a vida. Tem muita gente que diz: não importa o caminho, todos os caminhos levam a Deus. Mentira. O único caminho que leva a Deus é Jesus Cristo. Em Atos capítulo 4, versículo 12, nos diz assim: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Nenhum de nós aqui quer ouvir da boca de Deus o que está escrito em Mateus capítulo 7, versículo 23. Então lhe direi claramente: nunca os conheci. Afaste-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. No presente, neste momento, nós precisamos fazer um concerto com Deus. Tem muita gente, e eu vou pedir agora que você me ouça. Eu sei que está difícil, aquele ar está quebrado, nós estamos trabalhando para arrumar, mas o moço disse que não tem como arrumar só outro, então nós estamos orando por isso. Mas enquanto isso, nós estamos perdendo um pouco de caloria. Fique tranquilo. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. O que você está fazendo? A Bíblia diz que nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Mas nos dias de cultos, nós inventamos outra coisa, ou ficamos em casa ouvindo novela. Como vamos ouvir a palavra de Deus se os nossos ouvidos estão ocupados e nós não estamos priorizando a Deus? Eu sou de Jesus e a vida faz outra coisa. Você engana ao pastor, mas você não engana a Deus. Os olhos do Senhor estão aí. Não é hora de disputa. Não é hora de cada um achar que é mais importante do que outro. No céu não há maior nem menor, todos nós somos iguais. E o que faz você entrar no céu não é a roupa que você veste,
é ter a vida lavada no sangue do Cordeiro. Para ir para o céu, nós precisamos de disciplina, tempo de oração, tempo de busca. Nós precisamos de dedicar a Deus em todo o tempo a nossa vida. Nós precisamos nos esforçar para santificar. Deus, purifica os meus olhos, purifica os meus ouvidos, purifica o meu coração. Eu sou o templo do Espírito Santo de Deus. Precisa ter vontade própria para lutar contra os desejos da carne. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu não vou prestar conta a Deus por causa dele. Ele vai prestar conta a Deus e eu vou prestar conta a Deus. Cada um de nós vamos comparecer diante de Deus individualmente. Deus te trouxe aqui hoje para dizer: é hora de parar de brincar de ser de Deus. Tem muita gente que é membro de igreja e continuam vivendo uma vida de pecado, e continuam vivendo uma vida de aliança com o mundo. Homem de Deus, mulher de Deus, são separados para a glória de Deus. O que nós precisamos entender é que nós estamos vivendo uma hora onde os sinais todos estão aí. Eu não sei se eu vou poder pregar de novo, mas eu sei de uma coisa: se o Senhor vier buscar a igreja hoje, eu estou preparado. A minha vida é uma vida que sonha em Deus, respira Deus o tempo inteiro. Eu não tenho prazer em outro lugar, o meu prazer é só no Senhor. Eu não tenho alegria em outro lugar, a minha alegria é só no Senhor. Eu não sirvo para outra coisa, eu só sirvo para fazer a vontade do meu Deus. Quanto tempo está sendo perdido porque nós estamos brincando de evangelho. Nós não precisamos fazer nada aqui para atrair as pessoas do mundo para cá. Nós não precisamos. As pessoas têm que entrar neste lugar pelo poder da glória de Deus, pela unção do Senhor. As pessoas precisam entrar neste lugar porque viram você, meu irmão, um homem cheio do Espírito Santo. Quantas vezes nós passamos por problemas que Satanás, ele vem para matar, roubar e destruir, e ele sabe onde tocar em você. Ele tem desanimado, tem te desanimado. Irmãos que têm dons, os dons se silenciaram. Irmãos que têm ministério, mas estão chocados por causa de uma palavra, por causa de uma crítica. Eu não tenho que estar olhando nada disso. Eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que Ele é poderoso. Deus te trouxe aqui hoje para dizer: ainda é tempo, ainda é tempo. O livro de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e versículo 17, eu quero encerrar com ele. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Depois, porque dada a ordem com a voz de arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos,
seremos arrebatados com Ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Assim estaremos com o Senhor para sempre. Não é estaremos com o Senhor uma semana, é para sempre. É para sempre. É para sempre. É para sempre. Eu não sei como alguém pode ouvir uma palavra e não fazer um concerto com Deus. Quantas coisas que estão servindo de barreira na tua vida, e Deus está dizendo: eu quero fluir na tua boca, eu quero fluir no teu coração. Mas a amizade com o pecado, o compromisso com o pecado não deixa. Deus te trouxe hoje aqui para te dizer: o encontro com o Senhor acontecerá querendo você ou não. O encontro com o Senhor vai acontecer. E eu te pergunto: nós estamos preparados? Nós estamos preparados?